Bom dia, igreja! Bom dia! Que alegria te ter aqui mais um domingo e mais uma mensagem. É assim, extraordinário tudo que temos vivido nessa série de ministrações da Rota 21. E dando continuidade a ela, hoje vamos para o capítulo 6 de João. Mas antes, vamos falar com Deus. Amado Deus, eterno Pai, que alegria abundante em nossos corações por falar do Teu Evangelho. Que alegria, Senhor, saber que tantas vidas estão sendo tocadas, tantos lares estão sendo impactados pela presença do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça. Senhor, venha usar desta mensagem como fonte de transformação. Venha guiar os Teus filhos a esta mensagem para serem transformados. E que o que faltar dessa mensagem, que o Senhor possa ministrar ao longo dessa semana. Que as pessoas saiam de hoje dessa mensagem refletindo, pensando e com mais sede e fome de Ti. Porque só Tu és o pão da vida que sacia a nossa fome. Que a mensagem de hoje venha a ser extraordinária para cada pessoa que ouve. Que cada vida venha a ser impactada por Ti. É o que te pedimos, te agradecemos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é Esse Jesus é um pão. E é engraçado dizer isso porque a palavra pão aqui é citada 19 vezes nesse capítulo. Então, é assim, se você é intolerante a glúten, brincadeira. Mas pensa comigo. Um homem, ele estava perdido no deserto, sem água, sem comida, sem esperança. Depois de dias, encontrou uma cabana abandonada. Sobre uma mesa empoeirada havia um prato de pão seco e uma jarra com água. Ele comeu, bebeu, sentiu-se vivo novamente. E, ao sair, viu uma placa que ele não notou quando entrou. E dizia: esta cabana não tem comida, ela é a comida. O homem percebeu que, na verdade, ele não tinha encontrado um lugar que tinha pão. Ele havia encontrado um lugar que era o pão. E essa é a diferença entre religião e revelação. Entre seguir a Cristo pelo que Ele dá e segui-lo por quem Ele é. E C.S. Lewis. Todo mundo sabe que eu amo C.S. Lewis. Isso não é escondido, não é segredo para ninguém. Bom, C.S. Lewis disse uma vez que Cristo não veio apenas para tornar homens melhores, mas para tornar-nos filhos de Deus. O problema é que muitos querem os benefícios do reino, mas não querem o rei. Querem o milagre, mas não querem se curvar diante de quem opera. A pergunta aqui que rege, que governa toda essa mensagem: se Jesus não resolvesse nenhum problema seu, você ainda o seguiria? Melhor. Se ele não te prometesse mais nada, apenas a graça dele, apenas ele, a presença dele, você ainda o seguiria? Se ele não te prometesse portas abertas, cura, salvação, libertação, nada disso. Se ele não te prometesse nada disso, você ainda o seguiria? Para pensar, para refletir, para analisar. E vem comigo, enquanto você pensa. O capítulo 6, essa primeira porção do capítulo 6, começa com uma multidão seguindo Jesus. O texto diz, vem comigo em João 6:2. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais milagrosos que ele realizava nos doentes. Note que eles estavam ali por causa dos sinais, não por causa do Senhor dos sinais. Vem comigo no verso 5 e 6. Onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta
apenas para prová-lo e pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Note que Jesus ele pergunta isso, mas ele já sabia. Ele não buscava informações, ele formava mentalidades. É interessante dizer isso. Vamos observar aqui o processo da multiplicação, porque o que está acontecendo aqui? Uma grande multidão seguia Jesus e ele para dar essa porção da manifestação dele. E aí eles vivenciam o milagre da multiplicação. Mas note que o que acontece aqui na multiplicação? No verso 9 vai falar aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele começa com o que tem. Esse é o primeiro passo para você multiplicar as coisas na sua vida. Comece com o que você já tem. O segundo passo, verso 10. Faça o povo assentar-se. O segundo passo é organização. Organize-se. O terceiro passo, verso 11. Jesus tomou o pão e deu graças. Esse é um passo muito importante. Agradeça por tudo que você tem, não pelo que você vai ter. Agradeça. Quem agradece, cresce. É simples. Não é matemática, é Bíblia. Outro passo da multiplicação, verso 12. Recolham os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Ele ensina sobre guardar, sobre estocar, para que não haja desperdício. Note que ele pega o que tem, ele se organiza, ele consagra o alimento, agradecendo ele distribui o alimento. Vamos notar que o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Vamos ver se você é bom em matemática aqui. Matemática bíblica. 5 pães e 2 peixinhos. Tinham mais de 5.000 homens. Aqui a Bíblia vai falar somente dos homens, mas vamos colocar que esses homens todos eram casados, então já dobrou aí o tamanho. Agora, esses homens e mulheres tinham filhos, então vamos chutar aí uns 15, 20 mil pessoas para 5 pães e 2 peixinhos. Entendeu a matemática? Pois bem, ele ensina sobre você sair da mordomia e confiar 100% na totalidade dele. 5 pães, mais 2 peixinhos, mais 5.000 homens é igual a 12 cestos cheios. Porque depois de todos estarem alimentados, eles recolheram as sobras e encheram 12 cestos cheios. Esses cestos representam as 12 tribos de Israel. É interessante dizer isso. Só que, sabe o que é mais interessante? O contexto disso tudo. Todo judeu ali sabia de cor o que isso significava. Moisés. Moisés havia alimentado o povo no deserto. E Moisés havia prometido, lá em Deuteronômio 18:15, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam. A conclusão é que deles foi imediata. Este é o profeta. Você consegue ver isso no verso 14 de João 6. E não há algo lindo acontecendo aqui? Eles perceberam que Jesus era o profeta. Só que aí vem pro verso 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Note que eles queriam o Cristo, mas do jeito deles. Um Messias político, um Messias militar, um Messias que desse pão para ele todos os dias. Tipo um padeiro. Mas eles não queriam, de fato, o rei, um governador, o Messias prometido. Eles queriam
um gênio da lâmpada mágica. Vamos rasgar aqui o verbo. Muitas igrejas, muitos pastores, muitos locais usam de Deus, de Jesus, como o gênio da lâmpada mágica. Ponto, falei. Beijo. Usam de Jesus como o gênio da lâmpada mágica. Chegam em Jesus e falam: toma aqui, consagra meu carro, consagra minha casa, consagra isso, consagra aquilo, abre tal porta de emprego, me dá tal relacionamento. E se Jesus não te desse, não te prometesse nada disso? Você ainda continuaria seguindo ele? É interessante isso. É muito interessante. E aí o que Jesus faz no meio disso tudo, já que eles estavam tentando forçá-lo a se proclamar rei? Jesus foge deles para orar. Por quê? Porque ele sabia que interesse não é fé. Entusiasmo não é discipulado. E aí a gente chega numa segunda porção aqui no capítulo de João, que é verso 19 e verso 20. Quando já tinham remado cerca de 5, 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, mas eles disseram: eu sou, não tenha medo. O que estava acontecendo aqui? Vamos deixar bem claro. Os discípulos, após o milagre da multiplicação no monte, foram para o mar. Entraram no barquinho e começou uma tempestade ali. Eles estavam com medo, o barco estava balançando, Jesus não estava entre eles. E aí, no meio dessa tempestade, eles avistam um homem andando sobre a água. Loucura! Loucura! Um homem andando sobre a água. Em Lucas vai até falar que Pedro chamou ele. Olha, é um fantasma! Assim como também vai falar que Pedro pediu para ir até Jesus andar sobre as águas também, mas esse não é o foco. Vamos voltar aqui para João. Eles, no caso, observam Jesus andando sobre as águas. O mar, na simbologia hebraica, representa as forças do abismo, o caos, o impossível, e Jesus simplesmente anda sobre o caos. Isso é lindo. Jesus simplesmente caminha sobre tudo isso. Não confunda Jesus com um fantasma, assim como Pedro fez. Só porque ele não está fazendo o que você espera. A pergunta aqui é: você quer que Jesus seja previsível? Ou você quer um Jesus soberano? Para se questionar, para pensar um pouco. Porque no dia seguinte, enquanto você pensa sobre isso, no dia seguinte, a multidão encontra Jesus do outro lado do mar. E eles o confrontam. E aí vem comigo aqui no verso 26. Eu afirmo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Note que aqui Jesus ele expõe a multidão. Ele não queria, eles no caso, não queriam o Cristo, eles queriam o café da manhã garantido, o padeiro, todos os dias ali com pão quentinho. A pergunta que atravessa séculos, eras: você quer Jesus ou você quer o que ele produz para você? Esse capítulo, ele não tem só glúten, ele tem muito questionamento. E é interessante, eu quero voltar de novo nessa pergunta. Você quer Jesus? Ele está diante de você, neste exato momento. Você quer ele, sendo quem ele é. Só ele, nada mais. Ou você quer o que ele produz? Você quer um gênio da lâmpada mágica para você mostrar um menu de coisas? Eu quero viver essa experiência, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ou você quer de fato Jesus e não o gênio da lâmpada mágica? E aí a gente chega nessa terceira porção desse capítulo, verso 32. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai, que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Note que religião
glorifica o instrumento. Jesus aponta para o Pai. Enquanto muitas religiões e pastores vão apontar canais e meios de você obter e ter, Jesus a todo momento vai apontar para Cristo, para Deus, para o Pai, e não para coisas materiais. Respira, porque agora vem a parte... Eu não tenho palavras. Verso 35. Jesus faz uma declaração assim, fantástica. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Note que isso ecoa o nome de Deus no Antigo Testamento. Lá em Êxodo 3,14, quando Moisés, diante da sarça ardente, pergunta: tá, e quando perguntarem que alguém me enviou, o que eu digo? E Deus, através da sarça, fala: diga que o eu sou te enviou. E agora Jesus, diante deles, em carne e osso, diz: eu sou o pão da vida. Aquele povo precisava de alimento. E a gente não está mais falando sobre coisas carnais. Estamos numa conversa espiritual. Eles não precisavam de um alimento físico. Eles precisavam de um alimento espiritual. E assim como Jesus declarou, aquele que vir a mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Jesus, ele não está apenas dizendo que dá o pão, ele está dizendo que ele é o pão. Ele não veio distribuir algo, ele veio ser algo. No verso 47, fala que aquele que crê tem a vida eterna. Não terá, tem agora. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna. Agora, observe. A multidão, ela busca benefícios. Os filhos buscam presença. Religiosidade faz obras para barganhar com Deus. Filiação crê naquele que foi enviado. Deixe-me te perguntar 3 coisas. Se o milagre acabar, a sua fé continua? Se a provisão cessar, a sua adoração permanece? Se o pão, melhor, se você ama o pão, ou você ama o que o pão produz? Pare para refletir, pare para pensar, porque há pessoas que seguem Jesus enquanto ele resolve os problemas, mas quando ele os confronta, quando ele os leva ao deserto, quando eles não agem conforme o esperado, elas somem. Eu quero que essa semana você examine as suas motivações. Por que você ora? Por que você vai à igreja? Por que você serve a Cristo? Por quê? Nossa, mas você está falando um negócio... Eu estou fazendo você questionar. Eu estou fazendo você raciocinar e pensar sobre a sua cristocentricidade. Por que você serve a Cristo? Por que você ora? Por que você jejua? Por que você lê a Bíblia? Por quê? Se tudo o que Jesus fizesse fosse estar em silêncio, você ainda o amaria? Do Antigo para o Novo Testamento, tem uma folha em branco na Bíblia, que é os 400 anos, 1000 anos, de que Deus não falou com ninguém na Terra. E se Jesus estivesse em silêncio agora, exatamente agora, e não estivesse usando mais ninguém para falar, você só tem somente a Bíblia, você ainda o seguiria? Você ainda o amaria? Se tudo que você vê na internet de pastores e missionários sendo usado fosse apenas fogo de chão, fosse apenas um teatro, uma imitação,
e não fosse nada verdade daquilo, não fosse de fato a voz de Deus, você está sendo enganado. Você ainda o amaria, o seguiria, mesmo vendo tantas pessoas deturpando não só a palavra, mas o nome de todo o Criador do universo? Como eu falei, a multidão seguia Jesus pelo pão. Ele andou sobre o mar, ele confrontou o coração, ele declarou que era o pão da vida. Jesus, ele não veio dar coisas para você, ele veio ser a coisa mais importante da sua vida. Ele não veio curar, ele é a cura. Ele não veio dar provisão, ele é a provisão. Ele não veio dar salvação, ele é a salvação. E hoje ele pergunta para você: você me quer ou você quer o que eu posso te dar? Feche seus olhos e imagine Jesus diante de você fazendo exatamente essa pergunta: minha filha, meu filho, você me quer ou você quer o que eu posso te dar? Porque eu posso te dar aquele emprego, eu posso te dar aquela faculdade, eu posso te dar aquele relacionamento, aquele casamento, eu posso te dar tudo o que você quiser. Mas você me quer ou você quer apenas o que eu posso te dar? Se você está aqui por causa do pão, arrependa-se. Peça a Ele para mudar o seu coração. Diga: Senhor, não quero apenas as tuas bênçãos. Eu quero a Ti. Se você nunca entregou a sua vida a Ele, faça isso agora. Com os olhos fechados, da maneira que você está. Não por aquilo que Ele pode fazer por você, mas porque quem Ele é. O Filho de Deus, o pão vivo, fresquinho, que desceu do céu. Observe que Jesus ainda está diante de você e você está em silêncio. Você está de olhos fechados diante de Jesus e você ainda está em silêncio. Se renda a Ele, se entregue a Ele, se derrame, rasgue o seu coração diante dEle. Diga seus medos, suas aflições, seus traumas. Diga a Ele o quanto você o quer, o quanto você o ama. E se você não o ama, diga isso a Ele também. Senhor, eu não te amo, me ensina a te amar. Se apresente a Cristo. Ah, mas Ele já me conhece. Ele quer ouvir a sua voz. Querida alecrim dourado, roxinol bonito. Ele quer ouvir a tua voz falando com Ele, diretamente a Ele. Diga que você se rende a Ele, que você se entrega a Ele. Não fique em silêncio, porque este momento é seu e dele, é crucial. Ele quer ser o seu pão, a sua água, a sua provisão, a sua salvação, a sua cura, a sua libertação. Ele quer ser o que você precisa que Ele seja. Mas acima de tudo, Ele é o seu Deus, o seu soberano. Então, se renda a Ele, se entregue a Ele neste momento. Amém? Bom, a nossa mensagem, ela fica por aqui. Se você, assim como eu, tá com esse gostinho de quero mais, de nossa, mas já acabou? É só isso? Esse é um convite para que você dobre seus joelhos na sua casa, aonde você estiver, e busque a presença dele. O meu coração, ele tá assim, queimando. E não é porque está calor em São Paulo. O meu coração está queimando mesmo. E isso é só a pontinha do avivamento que estamos prestes a vivenciar como igreja. Ele está aqui, diante de você. Abrace-o, ame-o, aceite-o.
E se você aceitou Jesus nessa mensagem, tem um link aqui embaixo. A gente quer te conhecer, a gente quer caminhar contigo. Mas se você ainda não tomou essa decisão, tudo bem. Que essa semana o Senhor e o seu doce Espírito possa te tocar de forma genuína. A gente se vê semana que vem, na próxima mensagem. Um forte beijo e um grande abraço.